Recentemente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, anunciou a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Isso gerou um impacto tremendo no mundo todo, inclusive na Disney, que raramente encerra suas atividades, mas que anunciou no dia 14 de março, na Califórnia, o fechamento do parque até o final do mês, e a Disney da Flórida, a partir do dia 15 de março, também até o final do mês. Prazo esse que a gente não sabe se vai ser estendido, se vão reabrir a partir de abril, mas que vai impactar bastante as viagens de quem tinha planejado uma viagem para os Estados Unidos, para a Disney. E pensando nisso, eu resolvi fazer aqui uma lista de todas as vezes em que a Disneyland da Califórnia e a Disney World da Flórida foi encerrada. Vamos lá para esse checklist completo. Lembrando que se você não conhece ainda esse canal, se chegou por aqui a partir desse vídeo, eu vou pedir para você dar um like e se inscrever aqui. Eu estou dando sempre dicas de viagem, falando sobre sala VIP, meus roteiros, compras, enfim, um monte de assunto legal. Se você gosta de viajar, tenho certeza que vai curtir os vídeos do canal, então se inscreve aí e ativa as notificações. Bora lá então para essa lista completa. Começando pela Disneyland Califórnia, o parque que foi aberto em 1955, foi o primeiro parque da Disney e que na época não funcionava todos os dias. De segunda e terça-feira o parque fechava, pois eram os dias de menor movimento, só posteriormente que o parque foi ser aberto todos os dias. Mas somente em 23 de novembro de 1963, 8 anos após o início de suas operações, que o parque encerrou suas atividades pela primeira vez. O motivo foi o assassinato do presidente John F. Kennedy, e em respeito ao presidente, o parque fechou durante aquele dia. No dia 17 de janeiro de 1994, o parque encerrou suas atividades pela segunda vez. Por volta das 4h30 da manhã, houve um terremoto ali na Califórnia com magnitude de 6,7. Isso fez com que o parque, por precaução, fechasse as operações, e depois de uma avaliação, um relatório de que suas atrações estavam aptas para reabertura, aí sim o parque voltou a funcionar no dia seguinte. A terceira vez que o parque fechou foi em 11 de setembro de 2011, após os atentados lá nas Torres Gêmeas de Nova York. Como a Califórnia fica num fuso horário mais atrasado em relação à costa leste dos Estados Unidos, o parque não abriu naquele dia, uma vez que os atentados ocorreram logo no início da manhã, e a Disney de Orlando, que fica no mesmo fuso horário de Nova York, tinha encerrado suas atividades mais cedo naquele dia, mas esse assunto eu vou falar quando eu for tocar no assunto da Disney de Orlando. A Disneyland fechou outras vezes mais cedo. Os principais motivos de encerramento são com relação a condições climáticas, ventos ou chuvas fortes, mas que não chega a afetar o fechamento do parque pelo dia todo. Também teve um fato curioso que em 1970, no dia 6 de agosto, um grupo de jovens foi fazer uma manifestação na Disneyland da Califórnia. Naquela data se completava 25 anos do bombardeio de Hiroshima, e esse grupo resolveu fazer um protesto lá na Disney. O motivo principal era que o Bank of America, que era um dos principais patrocinadores do parque na época e tinha uma agência lá dentro do parque, seria o alvo desses protestos, uma vez que eles acusavam o banco de ser uma das principais causas, os principais responsáveis da Guerra do Vietnã. Bom, esses foram os motivos de encerramento lá na Disney da Califórnia, e agora, com o coronavírus, em 14 de março, a Disneyland anunciou o encerramento de suas atividades até o final do mês, e aí esse vídeo está sendo gravado no meio desse período do encerramento, então vamos ter que aguardar aí as próximas notícias, se o parque de fato vai reabrir a partir do dia 1º de abril, ou se esse prazo será estendido. Vamos agora para Orlando, lá na Flórida. Bom, a Disney World foi estrategicamente escolhida, o local dela foi estrategicamente escolhido por ficar justamente num estado super quente, e que seria possível que o parque fosse aberto todos os dias do ano. Então a Flórida foi escolhido para ser o palco aí do que é hoje, né? Toda essa estrutura gigantesca que a Disney trouxe e que outros parques vieram depois da Disney e que todo mundo conhece. E o principal motivo dos encerramentos das atividades lá em Orlando é por conta dos furacões. Apesar de ser um local quente e possibilitaria que o parque ficasse aberto todos os dias, também é um dos principais locais em que ocorrem os furacões nos Estados Unidos.
A primeira vez que o parque encerrou suas atividades foi em 31 de agosto de 1985. Naquela época só existia o Magic Kingdom e o Epcot, e o parque encerrou mais cedo às 17 horas por conta aí do furacão Helena. Em 2 de agosto de 1995 foi a vez do furacão Erin, uma tempestade que passou por Orlando e que fez o parque adiar a hora de sua abertura. Então o parque adiou suas atividades e começou suas operações às 11 horas da manhã. No dia 14 de setembro de 1999, foi a primeira vez que o parque encerrou suas atividades pelo dia todo. Dessa vez foi o furacão Floyd. Ele tinha uma categoria 4 e fechou todo o complexo Disney World, incluindo Downtown Disney, que hoje é conhecido aí como Disney Springs. No dia 11 de setembro de 2001, como eu já tinha falado, lá na hora da Disneyland Califórnia, que não abriu naquele dia na Califórnia, ao contrário, em Orlando, por estar no mesmo fuso horário de Nova York, o parque abriu normalmente, começou suas operações normalmente no início da manhã. Quando foi anunciado os atentados, o parque já estava aberto e já tinha recebido um monte de visitantes, mas foi anunciado nos alto-falantes o fechamento do parque. Naquele momento, naquela época não tinha as redes sociais, a internet como é hoje, então as pessoas não estavam sabendo de fato por que o parque estava encerrando suas atividades. Apenas os cast members e os alto-falantes anunciavam que o parque estava encerrando suas atividades e o parque foi completamente evacuado em 30 minutos. Chegamos então no ano de 2004, um dos piores anos aí para a Disney, muitos furacões, foram 3 momentos de fechamento, o primeiro deles no dia 13 de agosto com o furacão Charlie, que fez o parque encerrar suas atividades, todos os parques fechados, e no dia 4 e 5 de setembro foi a vez do furacão Francis, que também fez o parque ficar fechado aí por 2 dias, e foi reaberto no dia 6 de setembro, e no dia 26 de setembro de 2004 foi a vez do furacão Jeanne, ou Gianni, como queiram, e o parque foi fechado também nesse dia, mas com poucos danos e reaberto no dia seguinte. Chegamos então em 2016, quando o furacão Matthew, de categoria 5, passa aí perto de Orlando e faz o parque fechar mais cedo no dia 6 de outubro, fechou às 17 horas, permaneceu fechado durante todo o dia 7 de outubro e reabrindo só no dia 8 de outubro. Em 2017 foi a vez do furacão Irma, que fez o parque fechar no dia 9 de setembro às 21 horas e o parque ficou fechado até o dia 12 de setembro, reabrindo no dia 13. E o mais recente deles, no dia 3 de setembro de 2017, os efeitos do furacão Dora poderiam passar ali na região de Orlando, na região da Disney, e o parque anunciou o fechamento mais cedo, às 15 horas, porém o furacão Dora desviou seu curso e os parques permaneceram fechados a partir das 3, com exceção do Epcot, que estendeu aí o seu fechamento até às 19 horas. E o mais recente deles, na verdade, né, no 2020, no dia 15 de março, a Disney anunciou o encerramento de suas atividades até o final do mês. Ainda não sabemos se o parque será reaberto aí no dia 1º de abril, mas vamos ter que ver o andamento de tudo isso. Como eu disse, as companhias aéreas sem voos, não se sabe qual que vai ser o futuro disso, então a gente tem que ficar atento às notícias. Se você tem viagem marcada, comprou com agência, procura o seu agente de viagem para tentar remarcar sua viagem. No site da Disney tem algumas informações para você poder remarcar seu ticket, fazer cancelamentos, enfim. Busca essas informações para você planejar o futuro da sua viagem. A gente espera aí que passe o mais rápido possível e que a Disney possa voltar aí trazendo muita magia e brilho para as crianças, para os adultos que voltam a ser crianças, e que a gente possa aproveitar muito da magia Disney logo em breve. Lembrando que os parques da Ásia também fecharam por conta do coronavírus e a Disney lá de Paris, na França, também encerrou suas atividades por conta desse vírus. Bom, a gente aguarda aí mais notícias sobre isso e não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para ficar aí por dentro de várias dicas de viagem e quando tudo isso passar você poder aproveitar bastante as dicas que eu passo por aqui, beleza? A gente se vê até o próximo vídeo.